Oi pessoal, nós estamos aqui agora iniciando o katakana no nosso desafio Kana. Se você está caindo de paraquedas agora, volta, assiste as outras aulas, porque nós já falamos sobre todo o hiragana e agora a gente vai falar sobre o katakana. O katakana, como a gente tinha visto antes, são aquelas letras mais quadradinhas. O hiragana é mais redondinho, o katakana mais quadradinho. A gente viu isso antes nas outras aulas, na aula que eu falei sobre a escrita japonesa de um modo geral e também nessa aula aqui nós falamos a respeito do hiragana. Aí nós vamos agora entrar no katakana em si, na ordem de traço do katakana. A gente vai usar o katakana, lembrando, para falar, escrever, qualquer palavra de origem estrangeira. Ele é usado para representar os fonemas estrangeiros. E no caso, a gente vai escrever, por exemplo, os nossos nomes, a gente vai escrever em katakana. Muita gente às vezes fala assim, eu queria escrever meu nome em kanji, como é que eu escrevo meu nome em kanji? Você até pode pegar kanjis que tenham letras, sons similares com o seu nome. Por exemplo, eu tenho um carimbo, essa parte não está no script, mas o carimbo está aqui perto, por acaso. Eu tenho esse carimbo que eu comprei no Japão, ele vamos ver se foca aqui, foca pra mim. Olha, esse carimbo aqui é de nomes japoneses. O seu nome em japonês, na verdade. Esse carimbo aqui é para mostrar o seu nome em japonês. E aí tem o meu nome aqui, ó, Mônica, em kanji, sabe? Em kanji. Só que não é de verdade, né? O meu nome não vai ser escrito. Só que o meu nome não vai ser escrito dessa forma, formalmente, na língua japonesa. Quando a gente tem, na verdade, a escrita de nomes estrangeiros, palavras estrangeiras, não é comum você escrever com kanji, não é o usual, não é o oficial você escrever em kanji. Você pode até de brincadeira comprar, fazer coisas tipo isso aqui, né? Isso aqui é coisa para turista, né? Não é para ser usado em documentos oficiais, nem nada. Então, lembrando que o seu nome oficialmente, por exemplo, se você for tirar algum documento japonês ou se você for ganhar algum certificado de algum curso japonês, ele vai ser escrito em katakana, ele não vai ser escrito em kanji, né? É assim que você vai escrever o seu nome normalmente, a menos que você seja registrado no Japão e o seu nome seja um nome assim muito louco que soa brasileiro, mas foi registrado em kanji no Japão. Eu não entendo muito bem como funciona essa parte de registro de nome lá, mas tem alguns nomes que até são bastante comuns lá e eu não me surpreenderia que você acabasse achando alguém chamado Maria com os kanjis de alguma forma, mas lendo Maria, não em katakana. Mas de qualquer forma, a regra vai ser você escrever em katakana, beleza? Então, dito isso, vamos seguir na nossa aula de ordem de traços de katakana. Primeiro, vamos dar uma olhada novamente na tabela de katakana. A gente viu uma tabela exatamente igual essa de hiragana e agora a gente está vendo aqui a de katakana. Vocês vão reparar que as mesmas letras que a gente tem em hiragana, a gente vai ter em katakana. Exatamente as mesmas sílabas, as mesmas letrinhas, só que elas vão estar com um formato diferente, mas o esqueleto do alfabeto é exatamente o mesmo e vocês vão ver que tem algumas letras que são exatamente iguais. Algumas letras são muito parecidas, outras já são totalmente diferentes. Mas vamos lá, vamos ver aqui, começando com o A, exatamente como a gente começou com o A do hiragana. Nesse caso, o A tem dois traços. A gente vai fazer o primeiro traço puxando
Depois a gente vai pegar do meio aqui e vai descer com o segundo traço. Cuidado quando você for escrever, para você não escrever uma coisa parecida com um P. Tem gente que escreve e acaba escrevendo uma coisa que parece um P, assim, mas vamos deixar o formato quadradinho. O desafio do katakana é que ele é um pouco mais quadrado que o hiragana, mas ainda assim ele tem umas partes suaves nele. Por exemplo, essa descida, ela não é reta, essa descida ela é meio côncava, assim, ela tem uma suavidade na parte que você finaliza a letra. Esse é o A. Agora nós vamos para o I. Exatamente essa suavidade que a gente fez na última parte, você vai precisar para o início aqui do I. Você vai descer e aí você vai fazer o primeiro traço suavemente no final e aí você vai fazer uma parada mais reta para o segundo. Aí a gente vai fazer mais ou menos o contrário aqui do A, né? Que a gente começou mais quadrado, mas no final das contas terminou mais suave. Aqui a gente começa mais suave e termina mais duro, mais reto, né? Aí vai descer assim, vá. Aí vai fazer o I, ok? Depois a gente tem o U. O U, ele vai ter 3 traços, galera. Primeiro a gente vai começar com o traço que desce pequenininho em cima. Aí a gente vai fazer um segundo traço aqui. E aí sim, a gente vai fazer o terceiro traço que vai de uma vez. Pá, pá, vai descer, tá? É importante atentar que não são 2 traços, não é 1, 2, tá? Você vai fazer 1, depois 2, depois 3, tá? Esse é o katakana U. Esse formato do katakana U, vocês vão ver que tem várias formas parecidas com esse formato assim, nesse alfabeto do katakana. E isso é uma das coisas que faz com que as pessoas mais confundam as letras do katakana. Mas com paciência e aprendendo a escrever a ordem de traço correta, praticando, vocês não vão confundir essas letras. Quando vocês perceberem, não vai haver mais confusão. Vamos seguir. Agora a gente tem o E. O E é bem quadradinho mesmo. A gente vai ter o primeiro traço, aí depois a gente vai ter o segundo traço descendo e depois a gente vai ter o terceiro traço fechando. Note que tem uma diferença de tamanho entre esses traços. O traço de cima, ele é menor do que o traço de baixo. Não é tipo muito menor, mas ele é visivelmente menor do que o traço de baixo quando você for fazer, ok? Essa é uma letra bem quadradinha, não tem nada de suave nela. E esse é o E. A, I, U, E. Agora é a hora do O. O O é... Eu não sei porque quando eu olho pro O, eu acho que ele parece um mosquito esmagado. Parece umas perninhas assim, sei lá, isso sou eu. Mas primeiro você vai fazer o traço de cima, depois você vai descer e vai dar uma puxadinha. Vai dar aquela puxadinha e aí você vai voltar para aquele ponto de conexão, não em cima, mas na parte de baixo, e aí você vai puxar suavemente para fazer o último traço do O. Esse O, lembrando que ele não é O, né? É O, é A, I, U, E, O, que a gente tem na língua japonesa. E assim a gente termina a fileira das vogais, ok? Vamos agora para a fileira do K. Olha só, o K, ele é extremamente parecido com o K do hiragana. Se vocês forem lembrar, olhem aí nas anotações de vocês, olhem na tabela, é extremamente parecido, só que ele é bem mais quadrado do que aquele K do hiragana e ele tem um tracinho a menos. O K do hiragana, eu não sei se vocês vão lembrar, ele tinha um tracinho aqui. Isso vai diferenciar bem eles, né? Além do que, quando vocês forem observar a ordem de traço e quando vocês forem observar as letras de um modo geral dentro de palavras, vocês não vão confundir um K de hiragana com um K de katakana. Não se preocupem com isso, tá? Mas vamos ver aqui a ordem de traço. É só você puxar e depois descer e depois puxar, que nem a gente fazia com o hiragana, só que mais quadrado, né? E depois a gente vai descer 2. Da mesma forma, esse traço ele é bem parecido mesmo com o do hiragana. O primeiro traço é mais quadradão,
mas o segundo ele é bem parecido. E aí não tem aquele outro tracinho que o hiragana tinha, tá? E esse é o ka do katakana. Agora vamos para o ki. O ki, ele também lembra um pouco o ki do hiragana. Porque, não sei se vocês vão lembrar, no ki do hiragana a gente tinha 1, 2, descia e fazia uma puxada, fazia aquela nossa barriguinha, que vocês votaram várias coisas, né? Barriguinha, voltinha. Barriguinha, voltinha. Eu gosto de chamar de bundinha por enquanto. Tinha a bundinha, né? Mas esse não tem. É como se você tirasse um pedaço da letra do ki, do hiragana, e você fizesse só a parte de cima dele. E da mesma forma, você vai fazer com a mesma ordem de traço. 1, o primeiro traço, 2, o segundo traço, e você vai descer 3. Lembrando que esse 3, ele não é reto. Ele precisa ser inclinado. Tem que ser inclinado, tá? Inclinadinho aqui o ki, a última traçada, beleza? Aqui, agora nós vamos para o ku. Não me bloqueie, YouTube, por eu estar falando ku, mas é só uma sílaba. A gente vai ter, olha só, atenção. Você vai descer 1, depois você vai fazer o segundo traço de uma vez. Vrá, tá? 1, vrá. 2, tá? 1, 2. Eu tô falando vrá, parece que é mais de um traço, né? Vamos de novo. 1, 2, vrá. Vrá. É assim que você vai fazer o ku. Lembrando que não é pra você fazer essa puxada muito no meio dele, não, tá? Tem que ser mais na parte de cima. O início do segundo traço tem que ser mais na parte de cima, ok? Aqui, agora vamos pro que. Agora sim, com o que você vai fazer essa segunda puxada mais no meio. Olha só como é parecido, né? A gente vai descer aqui 1, e aí mais ou menos do meio você vai puxar o 2, e aí você vai fazer um terceiro traço do meio desse outro traçado. Então você vai descer 3. Então, olha só, você faz 1, aí do meio desse 1 você puxa o 2, aí do meio desse 2 você puxa o 3. E aí desce mais suavemente aqui o que, tá? Kaki, que. Agora é a hora do ko. O ko é bem simples. Você vai fazer só 2 traços. Você vai puxar 1, desce. Aí você vai puxar 2 e aí você vai fechar. Muito, muito fácil. Desce 2, ok? Lembrando que você precisa fazer de uma traçada só. Você não pode fazer tipo 1, aí depois descer 2, aí depois descer 3, tá? Não faça isso, porque senão sua letra vai ficar muito esquisita. É óbvio para uma pessoa que já lê japonês há bastante tempo, quando uma letra foi escrita corretamente com a ordem de traço certa, beleza? E esse é o ko. Nossa última letra de hoje. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto aqui o katakana, as primeiras letras do katakana. Se você ainda não se inscreveu aqui no Desafio Kana, link tá aqui na descrição, link tá aqui embaixo para você se inscrever e você conseguir ter acesso aos materiais do Drive, onde eu coloquei para vocês as tabelas de hiragana e katakana, agora de katakana já tá lá, e você também vai encontrar uma folha de prática para você praticar as letras, e essa folha tá com todas essas imagens de ordem de traço para você poder praticar tranquilamente e fazendo a ordem de traço correta. É isso aí, pessoal. Eu espero vocês amanhã para a gente continuar aqui a ordem de traço do katakana. Espero você. Tchau, tchau!